Bom dia, mais um dia começando. Meu nome é Fabiano Santos e nós estamos numa jornada de leitura da Bíblia para ler toda a Bíblia ainda esse ano. Começamos agora mesmo, no começo de fevereiro. O objetivo principal dessas leituras diárias é que possamos compreender melhor as escrituras bíblicas, e termos um contato maior também com a palavra de Deus e inserir a leitura da Bíblia na nossa rotina diária. E agora vamos começar a ler a partir do capítulo 14. Hoje, ainda no livro de Gênesis, vamos ler do 14 ao 18. No capítulo 14, fala sobre 4 reis que fazem uma luta contra 5 reis e levam Ló preso. Ló, que era sobrinho de Abraão. E nisso, Abraão vai ao resgate dele, consegue salvá-lo. Aí tem a primeira menção à questão de dízimo. No capítulo 15, fala que Deus faz a promessa a Abraão de um filho. E Abraão crê nessa promessa de um filho. No capítulo 16, Sara é ansiosa para que a promessa de Deus se cumprisse logo na sua vida, não querendo esperar o tempo de Deus. Ela propõe que Abraão se relacione com Agar, que era sua serva. E dessa relação nasce Ismael. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão, institui a circuncisão, nessa época como o pacto entre Deus e os homens. E para finalizar, no capítulo 18, Deus e o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Ali eles reafirmam a promessa de um filho e anunciam também a destruição de Sodoma e Gomorra. Na história de Abraão, essa questão do filho era muito importante naquela época. A pessoa ser pai de muitos filhos. Hoje em dia, as famílias geralmente são famílias pequenas, as pessoas optam por ter menos filhos, até para poder oferecer melhores condições de estudo. Mas nessa época era o contrário. As famílias eram numerosas, e quanto mais numerosas, acreditavam que mais abençoada era a pessoa. E Abraão queria um filho, mas Sara era infértil. Sara não podia dar a ele um filho. No capítulo 15, quando Deus promete um filho para Abraão, capítulo 15, versículo 6 fala assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão já era um senhor de idade. E o Senhor aparece para ele, fala que vai lhe dar um filho, e ele crê nisso. No capítulo 16, Sara, tentando fazer com que a promessa de Deus se cumprisse, ela dá Agar para se deitar com Abraão e tem um outro filho, Ismael, o que não está dentro dos planos de Deus. E no capítulo 18, Deus aparece novamente para Abraão e fala que vai lhe dar um filho. Abraão já era um senhor de muita idade. Algumas pessoas falam que já tinha fotos de 100 anos. E a Sara ri disso. A Sara estava na tenda dela e de orelha em pé, ouvindo a conversa de Abraão com Deus. E quando Deus fala, Sara ri. E então é falado um dos versículos que é um dos meus preferidos na Bíblia, que está no capítulo 18, versículo 14, que fala assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Será que para o Senhor tem alguma coisa demasiadamente difícil? E ainda fala assim, ó: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Aí ele dá um prazo. Mas toda vez até então, ele só falava: tu vai ter um filho. E o tempo passando, passando, passando. Tu vai ter um filho, tu vai ter um filho. Quando que a promessa de Deus vai se cumprir? No tempo de Deus.
A gente não sabe o tempo de Deus nem os propósitos de Deus. Mas tem que esperar. E até hoje, essa questão do Isaac, que vai ser o filho que vai ser de Abraão com Sara, e Ismael, que é o filho de Abraão com Agar, até hoje geram problemas no mundo. A gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. É isso então, gente. Tenha um bom dia junto com Jesus. E vamos esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida.